Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do No Cafezinho, uma edição histórica, segundo o Daniel. Edição histórica. Até porque é histórica mesmo. É histórica mesmo. Se não fosse histórica, não seria histórica, mas para é histórica. guardar para os netinhos. Isso. A edição do mais segundo impeachment que um presidente da República sofre no Brasil em 24 anos. Né? Fim de uma era do PT. O tempo vai dizer isso aí, porque além de tudo de que aconteceu, fizeram também uma votação esquisita, uma coisa estranha, né, durante a votação. Eu vou começar com o Renato, primeiras damas. Então, vou começar pelo adiamento da votação, que ia ser num dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, avisou. Agora sai do script, né, que a gente tinha combinado outra coisa, mas tudo bem. Aqui não tem script. Então, Então, aí ele adiou a votação, muita gente no bastidor dizendo que esse adiamento já foi meio estranho. Adiou para outro dia uma votação que dura 10 minutos, porque é uma votação eletrônica rápida, portanto, muito rápida, não dura nem 10 minutos. Agora a parte boa é que quem lê sua coluna de hoje já vai saber que ele passou essa informação. De quinta-feira. Não, também. O deputado federal Jair Gonçalves falou sobre isso, mas várias outras pessoas no bastidor comentando que já tinham achado que havia uma coisa combinada. Ficou no ar isso, né? isso. Fica, né? Contextualizando, o que é que foi combinado? A separação, o fatiamento da votação, né? Então, de última Uma hora, votação para a destituição e uma segunda votação. Você deixa? Deixa, mas você está vindo todo o caminho. Desculpa. Inclusive, vamos contextualizar contextualização, porque Daniel, quando começou aqui a fazer o cafezinho conosco, os dois primeiros ele não estava, e ele sentia falta disso, da contextualização. Por isso que a gente chega a certa forma e diz, contextualizando. Vai lá. Então, voltando, na hora da votação ontem, no caso que foi a quarta-feira, ele avisou que a votação, atendendo um pedido do PT, ele avisou que a votação seria fatiada. Né? Isso significa que uma pergunta foi feita sobre a cassação da presidente e outra se ela deveria manter. Se ela teria cometido políticos, crime e se ela perderia os direitos políticos. Em duas perguntas separadas. Isso gerou protestos porque a Constituição diz o contrário. Né? Então, juristas e várias pessoas questionaram essa separação. Por quê? Digamos que a votação fosse separada e já se tivesse uma prévia desse placar, ela poderia, por exemplo, ser uma presidente não cassada e inelegível, o que seria uma contradição. Né? Muito estranho isso. O medo que faz é o precedente que você está abrindo aí. Pronto, né? porque daqui a 12 dias a gente vai ter a votação do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. E o que ficou no ar é que criou-se aí um salvo-conduto para ele também. Se foi um acordão entre PT e PMDB, como está se falando, e foi essa a interpretação que o PSDB teve, então uma briga interna no PSDB, porque a Luísa Nunes quis ontem entregar, né, a liderança, não aceitou isso, quer dizer, uma parte da base aliada de Temer comemorou, a outra está muito insatisfeita. Então, assim, o PMDB chega pela metade, porque na hora dessa votação, o presidente Renan Calheiros, deixa eu só fechar com o Renan Calheiros. Não, sim, eu tô... Se adiantou o voto e deu uma senha para todo mundo. Agora, o PMDB votar. Tem os bastidores do outro lado, né? Do lado de Dilma, que todo mundo, apesar de eles terem proposto também, né, junto com outros partidos, essa ideia do fatiamento, o fatiamento e a habilitação, né, ela continua tendo os direitos políticos nos bastidores, da ideia de que, tipo, agora a gente comprovou que, de fato, a ideia que se destinava ao impeachment é simplesmente tirar ela do poder. Porque não houve uma condenação, porque também não houve crime. Algumas pessoas votaram para que ela saísse por uma questão de governabilidade, mas não necessariamente porque ela cometeu um crime. E aí, assim, reforça a tese de que... Eles deram um argumento, inclusive, para ela ir ao STF, feito ela foi hoje, contestar, alegando irregularidades. Agora, anulação. Tu acredita que também não sabia desse acordo? Fica difícil você imaginar nessa altura do campeonato que ele foi pego de surpresa, né? Apesar dele ter feito aquele discurso bem contundente ontem, dizendo que o pessoal, ele ontem disse que o pessoal passou por cima dele, que deveria ter conversado com ele antes de tomar aquela decisão de fatiar a votação. O áudio do WhatsApp foi vazado sem querer, a carta foi vazada sem querer. Engraçado que nunca ele sabe de nada. Exatamente. E que coisas acontecem na vida. Eu acho que ali ele sentiu... Não, e tem um detalhe, viu? Porque a Aécio Neves, só porque é para pegar seu gancho, desculpa. A Aécio Neves, ele deu uma declaração de que tinha falado com o Temer logo após a votação e que Temer disse que ia com ele ao STF contestar e depois recuaram. Temer, ele precisava, eu acho, fazer aquela declaração para meio que passar a mensagem de quem é que manda. Que agora ele é o presidente, que ele precisa tomar a rédea do país, inclusive da sua base, do Congresso, e ter controle
sobre os senadores. Sendo que todo mundo sabe que isso não é uma tarefa fácil, que ele agora vai ter mais problema ainda, porque tem um PSDB insatisfeito, com medo que Temer se alavanque sua candidatura ou que cresça, né? Se você conseguir uma estabilidade econômica mínima, ele já começa a botar a cabeça de fora. O PSDB, inclusive, não queria compor um governo com o PMDB quando se falava em novas eleições, no começo da crise de Dilma. Então, assim, terminou colando no PMDB, Temer virou presidente interino, ocupou um ministério, mas o PSDB, ele não tem a pretensão de ficar na sombra do PMDB. Nunca teve. Inclusive o PMDB, aí vale ressaltar, só um parêntese, que o PMDB não tem um histórico de protagonismo. O PMDB, ele é aquele que garante... Ele pediu música, né? Pediu música. Exatamente. Terceiro presidente. É o segundo presidente depois da redemocratização Depois da redemocratização. Porque teve Sarney. Depois que mas Sarney já era a redemocratização. Depois da redemocratização. Então já é o terceiro, né? Que assume sem voto, né? Exatamente. Então o PMDB não tem essa característica. É um partido fisiológico, que trabalha com barganhas e tudo mais, e não é protagonista de nada. Ou seja, outros partidos que estão encabeçando aí a história da ruptura, e o PMDB serve como instrumento. Sempre foi assim e está sendo assim agora. A irritação do PSDB vem muito disso. A gente está dando apoio a um projeto que não é o nosso. Isso. Quer dizer, o nosso partido volta fechado. Na verdade, está referendando. A partir do momento que você participa, você referenda. E o Centrão hoje já estava um pouco meio incomodado, até a questão da postura do próprio Maia, né? Ele foi presidente, mas aí ele disse, não, a gente vai agora votar as medidas. E falou como presidente, mas sem ouvir os súditos, sem Maia é o presidente da Câmara Federal. Isso. O Centrão não gostou muito dessa ideia, não. Ameaçou uma certa... Rodrigo Maia recebeu queixas ontem já, né, sobre a questão do Eduardo Cunha, porque tá todo mundo pedindo punição para o Eduardo Cunha, e agora com essa questão de Dilma, quer dizer, muita gente está pedindo punição para Cunha, defendeu um salvo-conduto para Dilma nessa questão de manter os direitos políticos. Cunha também não, a gente está falando de Cunha, mas você entra aí, todo mundo, você tem... Renan Calheiros, você tem Romero Jucá, você tem... Todo mundo que está no Lava Jato vai se beneficiar com isso. E jogando a ficha limpa no ralo, né? Agora, vocês acham que o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, teve uma atuação estratégica nisso? Porque, por exemplo, recentemente a gente teve aquela polêmica dos tribunais de contas, que segundo informações de bastidores, ele estaria bem protagonista nessa questão também, de tirar dos tribunais de contas o julgamento das contas dos prefeitos. Então, assim... ficou no ar e são várias movimentações que estão meio que alterando regras e gerando insegurança jurídica, sabe? Falar em segurança, vocês notaram que ontem a gente teve 3 presidentes da República? Foi. Né? Coisa, né? Rodrigo Maia, a gente teve Dilma, pelo menos até a hora da votação. Até o meio-dia, mais ou menos. Depois a posse de Temer. Até umas 4, 5 horas da tarde. E ele voando para a China, né? Com o Renan. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ontem, faça. O que é que vocês acharam do discurso de Dilma e da iniciativa de Lula de abrir uma nova frente de esquerda com movimentos, sindicatos, intelectuais? Vocês acham que, como Dilma disse, o PT não está morto e vai voltar com tudo, na oposição, fazer um trabalho assim que pode... Agora, eu faço uma pergunta técnica. Fazer a diferença ainda. Que aí eu vou mandar para vocês. O PT tem quadro para fazer a oposição hoje em dia? Olha, quadro tem, não tem? Quem? Não, tem. Na Câmara, me diga um. Não, no Congresso. Na Câmara realmente fica complicado. Agora o Congresso... Eles têm o PCdoB, o Senado foi combativo. É pequeno, não tem força assim, porque é pequeno. Agora tem bons quadros que se mostraram bastante combativo. Mas dizer que morreu, não acredito. Dizer que morreu, eu acho não, que... Morreu não morreu não. Mas só que ele não consegue fazer aquela oposição que ele fazia antes do governo. Ele se acomodou demais no governo. O discurso de Dilma fez era o discurso que ela precisava fazer. Ela tem que mandar uma mensagem. Essa frente ampla, ela também já não é novidade e não foi encabeçada por Lula, ao contrário das pessoas que estão falando. Isso é uma coisa que vem dos partidos aliados, como o PCdoB, do PDT, que já está... O pessoal entra nisso, não? Olha, o pessoal tenta puxar o pessoal, eu acho que o pessoal acaba mergulhando também, mas é uma coisa que vem antes de Lula. E Lula comprou a partir do impeachment, mas é uma coisa que já vinha sendo conversada há tempos. Tá? É uma coisa de anos, assim, desde da transição do governo de Dilma, mesmo, quando ela ganhou a eleição, já se conversava sobre isso. Ou seja, está atrasado, né? Tá, bastante. Muito. Lula comprou agora, mas como tudo, né? Como uma frente, não que fosse de oposição, porque agora é de oposição, mas se tivesse construído uma frente ampla. Mas na verdade a frente ampla de esquerda e que não se diz assim, vamos formalizar um partido. Não, é só debater ideias com fundo de reforma política. A gente está falando de uma frente incluindo parlamentares, sim, pessoas movimento social. A Renata está falando um pouco. Porque
com movimentos sociais existe já, o pessoal nas ruas e tal, e é diferente. O que se destina a fazer diferente. Renata, de mulher para mulher, fale sobre esse discurso de Dilma. Acho que ela declarou guerra, deu uma ênfase aí mais elevada, uma entonação diferente da que ela adotou no Congresso, né? E acho que, de um lado, ela foi para a briga, hoje eles já recorreram ao STF, né? Acredito que essa poeira não vai baixar tão cedo, né? E ao mesmo tempo, acho que se de um lado ela ganhou um argumento de que se é crime de responsabilidade, como é que a pessoa não fica inelegível? Ela ganhou um argumento a favor dela de contestar essa votação, como o Temer, na reunião ministerial que Daniel citou, disse o seguinte: se a gente não vai agora levar a ofensa para casa, e se disserem que a gente está dando golpe, vocês têm que responder. Foi a orientação dele para os ministros, vocês têm que responder. Golpe é quem tentou driblar a Constituição. Então, talvez os dois lados tenham ganho argumentos favoráveis. Temer é engraçado, até ele brabo, né? Para aquele mordomo inglês. E uma observação. O presidente da OAB daqui fez uma observação que eu achei bem interessante. Ele disse que era uma versão macunaíma do impeachment. Macunaímica. Macunaíma, porque é como se fosse um parlamentarismo, nas palavras dele, que teve preguiça de se viabilizar por via própria. Tanto é que você condena e tira ela do poder, mas não dá uma punição. Então, ou seja, você derrubou pela governabilidade e não por um crime. E aí, ele está dizendo o seguinte, que isso fica muito nítido, né? Quando um presidente não dá certo, tira, bota outro, volta. Justamente. Então, versão macunaíma. Ontem falou também o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, né? Isso. Falou em impeachment Tabajara. Tabajara. Então, assim, ontem eu vi muitas observações das Falaram pessoas que eram a favor saída... do impeachment também ficaram insatisfeitas com o contexto, que eram contra, desculpa, o impeachment, que eram a favor do presidente Dilma. Você sabe contextualizar a Tabajara ou não? Insatisfeitas com o contexto da votação, pela forma como ela aconteceu, né? Vê, vamos mudar de assunto, não? Tem, assim, só para... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Queria. Por favor. Só para contextualizar, porque a gente falou de um lado agora... Tá acabando a fita. Para falar um pouco do outro lado, que seriam as manifestações de rua, aquelas pessoas que foram para a rua para tirar o PT do poder. Eu conversei com algumas pessoas que são simpatizantes do impeachment e, assim, muitos deles relataram, nesse período de interinidade de Temer, que as ruas deram uma certa recuada porque o impeachment parecia evidente e que estavam esperando Dilma sair para depois pedir a saída de Temer, porque na visão das pessoas todo mundo parte de um mesmo grupo, votou em Dilma, votou em Temer. Sim. Então, assim, por que vocês não pedem fora Dilma também, já que ele também tem o PMDB envolvido em corrupção e tudo mais? Aí o pessoal dizia, não, primeiro a gente tira Dilma, depois a gente tira Temer. Resta agora saber se as manifestações de rua, que são a favor do fim da corrupção, que são a favor de uma lavagem aí no país, elas vão continuar. Nunca foi. Eu acho que não vão. Eu acho que não vão. Mas existe muito clamor pela saída de Cunha no país. Tanto é que o Congresso, ele age de acordo com a população. O Congresso não dá ponto sem nó. Então, assim, essa coisa de levar... O Congresso age de acordo com... Eu acho que ele surfa no clamor. Quer dizer, é importante para eles fazerem os acordos, mas é importante para eles... Não age de acordo não, porque senão eu não teria feito isso. Eu tenho uma certa desconfiança de que Cunha também é um instrumento desse processo todo. Não. Eu acho que agora ele pode se tornar descartável. Cunha é orquestra, meu filho, não é instrumento não. Só uma coisa, viu? O Temer precisa dar respostas agora. A questão da economia, a lua de mel parece que vai acabar agora e as cobranças vão começar. Porque o PIB caiu novamente, teve uma queda ontem, segundo dados do IBGE, e vai começar agora. Até porque se a semana passada não caçarem Cunha, vai abrir outro precedente. Semana passada não, semana que vem. Semana que vem. Não caçarem Cunha, vai abrir outro precedente. Porque para fechar o pacote, né, do que se estava esperando... E agosto terminou, né? Tá todo mundo dizendo que isso é necessário. 32 de agosto não ia dar muito. Está dando, né? Já no 32 de agosto eu não sei, mas a gente já estourou o tempo bocado, o André tá ali desesperado, balançando o braço. Faz o que ele André, vem dar um alô aqui. Hoje é um vídeo histórico. Sei. A gente não quer vir. André é tímido. Ele nem... Por favor, próximo. Tá vermelho. Corou. Vê só, gente, a gente nem falou da parte local, né? Evidentemente, porque o assunto é muito maior do que a disputa eleitoral. Ele vai poder vir. A gente vai ter uma novidade grande no cafezinho nas próximas semanas. Aguardem que vai ser uma coisa muito interessante. E vamos dar um troféu cara de pau pra gente, né? Rapidinho, o que ele está dizendo.
Tem possibilidades. O prefeito do Rio, pelas declarações que ele fez na Minha Casa Minha Vida. A gente volta. Certo. Arcílio Gartes, que disse que Dilma não fez o crime de responsabilidade. E Cátia Abreu dizendo que 5 mil Dilma não consegue viver. Então o prefeito era eu. Então eu perdi. Então, Arcílio Gartes. Dá um troféu múltiplo, assim. Múltiplo, então, porque tinha. Troféu Eduardo Cunha, olha de Perola. Isso, exatamente. Então, gente, obrigado. Até a próxima semana. A gente vai trazer uma coisa muito interessante. Aguardem.